meus amores! Eu sou a tia Micaele e sou professora de matemática e também de reforço escolar. Estou fazendo esse vídeo para mostrar a vocês como fazer a divisão pelo método da chave. Bom, antes de chegar no método da chave, que é um algoritmo, ou seja, um modo de resolver, eu queria falar primeiro sobre as formas mais simples de se fazer divisão. Vejamos aqui uma ideia de divisão neste probleminha. Como você faria para distribuir 12 bombons entre 3 crianças? Dê uma pausa e pense um pouco como fazer. Você pausou? Você fez? Bom, aqui a primeira ideia que a gente pode ter é: eu tenho 3 crianças e vou distribuir os bombons entre elas da seguinte maneira: eu vou dando um bombom de cada vez até acabarem os 12 bombons. Assim a gente tem primeira distribuição, cada criança fica com um bombom, então já foram 3 bombons. Na segunda distribuição, eu dou mais um bombom para cada uma, as crianças ficam com 2 bombons. Se eu fizer isso novamente, cada criança fica com 3 bombons e a gente tem 9 bombons ao todo. Se eu colocar mais um bombom para cada criança, a gente vai ter cada criança com 4 bombons e um total de 12 bombons. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. O que isso pode dizer para a gente? Que 12 dividido por 3 é igual a 4, fazendo a distribuição. É uma forma de fazer divisão também. Mas o que acontece quando a gente tem um probleminha de números maiores? Veja esse probleminha. Em um cinema, há 150 cadeiras dispostas em 10 fileiras. Quantas cadeiras há em cada fila? Você consegue fazer esse probleminha usando a distribuição? Pause o vídeo e tente fazê-lo. Muito bem, veja essa dica. Tabuada de multiplicar do 10. Ou seja, a gente pode estar utilizando a tabuada de multiplicar do 10 para distribuir essas 150 cadeiras. Vejamos. Se cada fileira tiver uma cadeira, a gente vai ter 1 vezes 10, que é só 10 cadeiras. Se cada fileira tiver 2 cadeiras, a gente vai ter 20 cadeiras no total. Vamos ver a tabuada do 10. Tcharam! Tabuada do 10. Bom, fazendo toda a tabuadazinha do 10, ou seja, 10 fileiras e na frente aqui o número de cadeiras. Eu cheguei aqui. Se cada fileira tiver 10 cadeiras, a gente vai ter somente 100 cadeiras no total. E as outras 50 cadeiras? Vamos pensar. Se eu aumentar uma cadeira em cada fileira, eu aumento 10 cadeiras no total, que é 1 vezes 10. Então, seria 100 mais 10, que dá 110. Opa! Se eu preciso apenas aumentar um número que multiplicado por 10 dê 50, para dar 150 cadeiras, então eu posso usar aqui, ó, aumentar 5 cadeiras em cada fileira. Então, eu vou aumentar 50 cadeiras no total. Eu vou ter 100 mais 50, 150 é o total de cadeiras. 10 mais 5 é 15. Então, cada fila tem 15 cadeiras. Eu usei uma outra ideia para fazer a divisão. Eu não fiz a distribuição, eu utilizei a multiplicação e a lógica. Mas tem um jeito mais conciso, ou seja, mais curtinho e preciso de fazer essa continha.
Vejamos a relação da divisão com a multiplicação, já que a gente conseguiu resolver um probleminha de divisão usando a multiplicação. Veja essa primeira linha, 4 dividido por 4. Você tem 4 bombons, ou R$4, para dividir para 4 pessoas. Cada um vai ficar com 1, certo? Agora pensa o seguinte, qual número que multiplica o 4 que vai dar o resultado 4 lá na tabuada de multiplicação do 4? Pause o vídeo e vá olhar se você não sabe. Mas eu acredito que você saiba que é o número 1, porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Então tem sempre essa relação. A resposta da divisão, ela vai aparecer no fator da multiplicação. Veja a próxima linha. Aqui é a tabuada de divisão do 4 e aqui é a tabuada de multiplicação do 4. Elas vão estar sempre relacionadas. Veja só. 8 dividido por 4. Se você não sabe, se pergunte qual número multiplicado por 4 que vai dar 8. Você pode ir lá na tabuada. Mas o número que multiplica o 4 para o resultado ser 8 é o número 2. 4 dividido por 8 também é 2. Imagina que você tem R$8 e vai dividir para 4 pessoas. Cada um só pode ficar com R$2, para todo mundo ficar com a mesma quantidade de dinheiro. E 12 dividido por 4 foi aquele nosso primeiro probleminha. Lembra? 12 dividido por 3 igual a 4. Aqui eu tenho 12 dividido por 4. Consegue ver a resposta? Consegue ver a relação? 12 dividido por 4 é 3. Mas se eu não sei isso, eu vou lá na tabuada do 4, procuro o número que multiplica 4 para o resultado ser 12. E é o número 3. Então, essa é a relação principal entre divisão e multiplicação. A gente chama de operações inversas. A divisão é a operação inversa da multiplicação, pois o que a multiplicação multiplica, a divisão divide, como os exemplos dados acima. Vejamos como usar essa ideia de operações inversas para resolver esses probleminhas, essas continhas. 30 dividido por 5 dá quanto? Bom, se eu não sei, eu vou pensar aqui. Qual o número que multiplica 5 para dar 30? 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5 é 15, 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes o 5 é 30. Então, se eu pegar o 30 e dividir por 5, eu vou ter 6 como resposta. Agora vejamos. 7 vezes 4, vocês sabem, não é? Muito bem, é 28. Então, vamos pensar comigo. Qual número que dividido por 7 vai dar 4? Só tem um número. É o número que quando eu multiplico 4 vezes 7, o resultado é 28. 28 dividido por 7 é igual a 4. A título de curiosidade, 28 dividido por 4 é igual a 7. Esses dois números, eles podem trocar de lugar. São duas tabuadas que se completam. E importante, devemos estar sempre com a tabuada de multiplicação na cabeça para resolver as divisões. Se você não tem a tabuada de multiplicação na cabeça, você vai precisar fazer uma pequena tabuada toda vez que você fizer uma divisão. Nós precisamos dessa ideia de operações inversas de multiplicação e divisão para podermos resolver as continhas usando o algoritmo da divisão. É também chamado de algoritmo usual, que é o método da chave, o algoritmo que a gente, no Brasil, usa para resolver
a divisão. As divisões, no caso. Bom, veja essas duas divisões. 150 dividido por 5 e 3 dividido por 2. Os números em vermelhos são chamados de dividendos da divisão, porque eles vão ser divididos. Então, eles são os dividendos em vermelho. Os numerozinhos verdes, o 5 e o 2, são chamados de divisores. Eles estão dividindo os números em vermelhos. São quantas partes que você quer dividir? É o número do divisor. A resposta de uma divisão se chama quociente. Quociente. Sempre que você ouvir essa palavrinha, quociente, pode ter certeza que está se falando de uma divisão. Por exemplo, encontre o quociente de 3 dividido por 5. Por exemplo, o resultado de 300 dividido por 9 também é o quociente. Na divisão do método da chave, a gente também pode encontrar uma coisa chamada resto. A gente vai já ver o que ele é e o que ele influi na divisão. Agora, como armar a continha usando o método da chave? O número que está antes dos pontinhos é o dividendo e você escreve ele primeiro. Essa linha preta é a chave, você vai escrever como se fosse um L deitado. E dentro da chave fica o divisor, que é o número que vem depois dos pontinhos da divisão. Nesse caso, o número 5. 3 dividido por 2 fica da mesma forma. O 3, que é o número da frente, é o dividendo, ele fica na frente aqui também. E o 2, que é o número depois dos pontinhos, fica aqui dentro da chave, que ele é o divisor. Esse espaço embaixo da chave está reservado para o quociente, a gente vai colocar a resposta aqui, e a mesma coisa para essa divisão. Como eu falei, você vai sempre precisar da tabuada da divisão para efetuar uma tabuada da multiplicação para efetuar uma divisão. Sempre vai precisar. Como que a gente resolve uma divisão no método da chave? No método da chave, a divisão ela não acontece de uma vez. O número não é dividido de uma vez. Você vai selecionando algarismos, um algarismo de cada vez. Aí aqui eu vou pegar o primeiro algarismo. É o número 1. 1 eu não consigo dividir por 5. Você consegue? Acho que não dá, né? Então, a gente vai pegar aqui a ajuda do número 5 e formar o número 15. 15 dividido por 5. Bom, eu não sei quanto é 15 dividido por 5. Venho aqui na minha tabuada do 5. Se você não está com a tabuada na mão ou se não pode ficar consultando a tabuada, você vai desenhar, escrever aqui do ladinho a tabuada do número que tiver no divisor. 5, 2, o número que tiver aqui. Aí eu vou olhar qual desses números aqui que multiplica o 5 para o resultado ser igual a 15. Então, aqui a gente tem o resultado 15. E o número que multiplica o 5 é o número 3. 3 vezes 5 é 15. Então, o 3 vem para o quociente. Ele é o primeiro algarismo. 3 vezes 5 é 15. E esse valor que já está no quociente, eu subtraio da divisão. Se eu já dividi esse 15 aqui e deu 3, eu vou tirar ele da continha. Então, nós temos 5 menos 5 é 0, 1 menos 1 é 0. Ok. Agora, próximo algarismo, algarismo 0. Vou descer ele aqui para baixo. 0 dividido por 5. 0 dividido por 5 não tem na tabuada. Mas se você tiver lembrado, qualquer número vezes 0 é igual a 0. Então, o valor que eu posso colocar no quociente para multiplicar por 5 e dar igual a 0 é ele mesmo.
Como só tem zeros aqui, a nossa continha para no 30. Ou seja, 150 dividido por 5 é igual a 30. Mas você pode perguntar, onde está o resto? O resto são esses números aqui que ficam do lado direito no final da conta. O resto dessa divisão é zero. Vamos ver o resto da outra divisão? Aqui nós temos 3 dividido por 2. 3 dividido por 2, vamos ver, será que tem na tabuada do 2? 1 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. O que fazer quando esse número do dividendo não está na tabuada? Você vai usar o resultado que está mais próximo e menor. Não pode ser um resultado maior. Esse resultado é o 2. 2 está próximo do 3 e é menor do que o 3. O 4 também é próximo do 3, mas ele é maior. Não dá para usar esse resultado. O número que multiplica o 2 é o número 1. O número que multiplica fica no quociente. 1 vezes 2 é 2. O resultado fica embaixo do 3 e a gente subtrai. Já foi dividido, então subtrai. 3 menos 2 sobra 1. Não tem mais números aqui para baixar. No 150 tinha um zero para baixar. Nesse daqui não tem nenhum algarismo para baixar. Então, coloca os parênteses. Esse 1 aqui que sobrou é o que a gente chama de resto. Assim como aqueles zeros que sobraram. Esse aqui é o nosso resto. Qual o resultado dessa divisão? O resultado é 1 e sobra 1, porque isso aqui tem resto. Use sempre a tabuada do divisor, né, da multiplicação desse divisor para resolver. Use sempre a tabuada da multiplicação do divisor que está na continha. Lembrando, divisor é o número que fica dentro da chave, ou seja, é aquele número que fica depois dos pontinhos. O que é que o resto influencia nas nossas continhas? Veja bem, as divisões, elas podem ser exatas ou não exatas. E é o resto que vai dizer se essa divisão é exata ou não exata. Vamos resolver essas divisões para ver como que a gente classifica em exata ou não exata. Como que a gente resolve divisão de continhas com números tão grandes? Aqui eu tenho 3.134 dividido por 2 e aqui tem 2.742 dividido por 7. Bom, não se assuste, tá? Fique tranquilo, você não vai resolver uma conta dessa de uma vez. É um algarismo de cada vez. A gente vai colocar uma setinha no 3. Essa setinha, isso não é uma setinha exatamente, isso se chama apócrifo. É como se fosse uma vírgula no ar. Mas pode chamar de setinha sem problemas. E eu vou selecionar aqui um algarismo. É o algarismo 3. 3 dividido por 2, a gente viu no probleminha anterior que só cabe 1. 1 vezes 2 é o próprio 2. E esse 2 que a gente já dividiu vai ser subtraído da continha. 3 menos 2 sobra 1. Esse é o resto? Ainda não, porque tem algarismos depois do 3. O próximo algarismo é o algarismo 1. Você vai escrever ele do lado direito do número que sobrou, formando agora o número 11. 11 dividido por 2 não está lá na tabuada esse resultado 11. Mas a gente tem um resultado muito próximo. Eu sei que 5 vezes 2 dá 10. E que 6 vezes 2 já dá 12. Então, eu uso o número 5 lá no quociente, multiplico por 2, que dá 10. E aqui eu tiro esse 10.
vai sobrar 1. 1 menos 0 é 1, 1 menos 1 é 0. A continha ainda não acabou, porque tem mais algarismos lá no divisor, dividendo, de vermelho, dividendo. Coloco o apócrifo. Esse número que eu coloquei a setinha vem aqui para o lado direito, sempre do lado direito do número que sobrou. Agora está formando o número 13. 13 dividido por 2, não tem 13 lá na tabuada de multiplicar do 2, mas tem o número 12, que é quando eu multiplico 2 vezes 6. 6 vezes 2 é 12, subtraio 12 e sobra novamente 1. Tia, vai sobrar 1 para sempre? Não, cada continha é uma continha. E o último algarismo aqui é o número 4. Vou baixar do lado direito, formando o número 14. Número 14 tem sim lá na tabuada do 2, que é multiplicando por 7. Então, 7 vezes 4 é 14. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 4 é 28. 14 menos 14 sobra 0. Acabaram os números aqui no dividendo. Eu coloco os parênteses no último valor que sobrou. E aqui a gente tem o nosso resto. Esse resto é 0. Quer dizer que eu peguei todo esse valor, dividi por 2 e não sobrou nada. Quando sobra 0, ou seja, sobra nada, essa continha de divisão é chamada de exata. Quer dizer que deu para dividir todo mundo e não sobrou ninguém. Se não sobrou ninguém, ficou exata a continha. Vamos ver essa outra divisão. 2.742 dividido por 7. Começa da mesma forma. O primeiro algarismo aqui é o 2. 2 dividido por 7 não dá, né? Não tem como multiplicar 7 para dar o 2. Então, eu peço ajuda do algarismo vizinho. Agora, eu tenho 27. Não tenho o valor 27 na tabuada do 7, mas tem o valor 21 e o valor 28. Eu não posso usar o resultado 28, certo? Maior do que 27. Então, eu uso o resultado 21, que é quando eu multiplico o 7 vezes 3. Dá 21. E eu faço a subtração desse 21. 7 menos 1 é 6. 2 menos 2 é 0. A continha não acabou. Tem mais algarismos ali para a gente usar. Bota a setinha no 4 e ele vem aqui para baixo do lado do 6, formando o número 64. Na tabuada do 7, lá no finalzinho dela, tem o número 63, que é 7 vezes 9. Então, fica o 9 no quociente. 9 vezes 7, 63. E eu subtraio esse valor 63. Veja que os números ficam um atrás do outro, de acordo com o que a gente vai dividindo. 4 menos 3 é 1, 6 menos 6 é 0. Não acabou ainda, tem esse algarismo 2. Ele vem aqui para baixo, formando o número 12. 12 dividido por 7, quase que dá certo. Se fosse um 14, ficaria o número 2. Mas, como é só o número 12, e eu não posso usar o número maior, eu coloco 1 no quociente. 1 vezes 7 é o próprio 7. E fazemos a subtração. 12 menos 7 sobra 5. 12 menos 7, 5. Corto 1 e sobra 0. Não tem mais algarismos aqui depois do 2 para a gente continuar dividindo. Então, esse 5 ganha os parênteses e ele é o nosso resto. Como a gente fez essa divisão, mas nessa divisão sobrou esse 5, a gente chama ela de não exata
ou inexata. Resumindo, nós temos o seguinte. Em resumo, tem resto zero, a divisão é exata. Resto diferente de zero, não exata ou inexata. O que é ser diferente de zero? Se o resto for 1, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, qualquer número que não seja zero, a divisão é não exata. Bom, meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se eu tirei alguma dúvida sua, curta, compartilhe e comente. Deixe nos comentários o que você quer ver em um próximo vídeo. Qual a sua dúvida? Qual conteúdo que você quer explicado. Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima.